Salve galera, tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje nós vamos fazer o review completo desse carinha aqui, ó, o Moto Razr 40 5G. Será que esse smartphone intermediário da Motorola é isso tudo mesmo? Bom, vamos descobrir depois da vinheta. Bom, galera, o primeiro ponto que nós vamos falar aqui é em relação ao acabamento desse smartphone, tá? Então, o acabamento dele é muito premium. Como vocês podem ver, ele traz aquela textura de couro vegano, tá? Ele traz um acabamento aqui em couro vegano, tanto nessa parte daqui, quanto também nessa parte de trás. Ele é 100% feito de couro vegano, tá? Que eu considero um ponto muito positivo, porque você tem aqui um design muito premium, né? Um acabamento muito premium, mas ainda assim você tem um material diferenciado, né? Você não fica naquela mesmice de plástico ou vidro, né? Aqui você tem um visual totalmente diferenciado, então eu acho um ponto muito bacana, tá? E fora que o celular é até um tanto quanto minimalista, se você for ver assim, né? Que ele tem aqui a traseira de couro vegano, beleza? Tem a logozinho aqui, a escrita em Razer, e aqui, nessa parte daqui, só tem essa pequena telinha aqui, ó, que realmente é uma tela bem pequenininha, mais para você acessar as notificações, né? Acessar aqui a barra de tarefas, é uma coisa para você não fazer algumas coisas bem básicas, né? Não é uma telinha tão para você fazer tantas coisas assim. O máximo que você consegue fazer com essa telinha, que eu acho realmente muito interessante, é que quando você faz aquelas motoações e você balança o smartphone assim, né? Você consegue tirar uma foto com esse carinha. Então isso eu acho um ponto muito bacana, tá? Você consegue real tirar uma foto com esse cara. É só você clicar aqui na telinha, ó. Você clica aqui na telinha, espera o smartphone fazer o computador ali, né? Tipo o temporizador. E aí pronto, você já bateu uma foto com o seu Razr 40, tá? Mas no mais é uma tela simples, tá? Não é uma tela para você assistir YouTube, para você navegar pela telinha. Não tem como fazer isso, porque realmente é uma tela muito pequena, tá? Mas aí a gente abre aqui o smartphone e tem essa belíssima tela principal, tá? Mostrando mais um pouquinho aqui do design e do acabamento do aparelho, agora ele aberto, né? Olha aí, ó. Então, realmente, o primeiro ponto a se ressaltar é a questão do design e do acabamento dele. É um ponto realmente muito positivo do smartphone. Bom, galera, agora nós vamos comentar um pouquinho sobre a tela desse smartphone, tá? Esse smartphone aqui conta com uma tela de 6.7 polegadas com resolução Full HD Plus e tecnologia Super AMOLED, tá? Além disso, ele conta com uma taxa de atualização de 144 Hz, que garante uma maior fluidez para você mexer no seu dia a dia e tal, né? As transições aqui são muito suaves, são muito responsivas, muito rápidas. É claro que não vai estar passando isso para vocês no vídeo, porque o vídeo está sendo gravado a 60 fps, né? Mas a qualidade realmente é muito interessante desse smartphone aqui, da tela desse smartphone. E um ponto que eu acho bem interessante nesse aparelho é a proporção dele. Ele conta com uma proporção aí de 21:9, que é realmente muito interessante na minha opinião, porque o fato de ser 21:9, o que acontece? Você tem um aparelho que é mais comprido, só que ele é um aparelho mais estreito. Então aqui na largura ele é um pouquinho mais fino. E isso facilita bastante a pegada com a mão. Então você pega aqui com a mão, você tem uma pegada muito mais firme, uma pegada muito gostosa de utilizar o aparelho, mesmo sendo um aparelho tão grande, né? Então eu acho realmente muito interessante. Vou dar um close aqui mais ou menos para vocês terem mais ou menos uma noção da qualidade da tela, ó. Como vocês podem ver, é uma tela muito boa, tá? Tem uma qualidade excelente, como já era de se esperar de um smartphone dessa faixa de preço, né? Esse aparelho aqui, para quem não sabe, foi lançado por R$ 5.500 aqui no Brasil, mas já pode ser encontrado aí na faixa dos 3.500, então já desvalorizou consideravelmente, né? Mas em relação à tela, pode ficar tranquilo que você vai estar muito bem suprido, e ele tem um brilho, um nível de brilho até que fortinho também, tá? Quando você coloca aqui o brilho no máximo, ele consegue sim trazer uma boa qualidade, um bom nível de brilho para você enxergar durante o sol tranquilamente, tá? Não é aquele nível de brilho que eu possa considerar, oh meu Deus, que nível de brilho flagship, mas você tem um nível de brilho sim muito satisfatório, com certeza é um nível de brilho que passa dos 1000 nits de pico, tá? Então você tem um nível de brilho aí muito bom para você ver o conteúdo durante o sol ou você ver o conteúdo durante o seu dia a dia, beleza? Agora vamos falar do quesito de performance desse smartphone, tá? Ele traz aí consigo o processador da Qualcomm, o Snapdragon 7 Gen 1,
e conta aí com 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento interno, tá? Eu já fiz um teste de performance aqui no canal, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição caso vocês queiram conferir também, tá? Vou deixar tanto do teste de câmera como também do teste de performance. Mas esse smartphone aqui traz o Snapdragon 7 Gen 1, que é basicamente o sucessor aí do Snapdragon 778G Plus, beleza? Então, tecnicamente, é sim para ele ter uma boa qualidade e uma boa fluidez no game, tá? Bom, como vocês podem ver, ele está com qualidade gráfica no máximo. Vamos exigir o máximo aí do smartphone e vamos ver como que ele vai se comportar ao longo do game, tá? Pelo que eu percebi nesse game aqui, que foi uma coisa que eu até percebi, né? Eu cheguei a comentar lá no teste de performance do game, no teste de performance completo, né? Que eu testei o COD, Asphalt 9, o Aether Gazer e esse carinha aqui também, o Genshin Impact por último. Uma coisa que eu percebi nesse smartphone é que ele é bom, entendeu? Mas não é aquela coisa toda. Não é aquela maravilha toda não, tá? Então, de vez em quando, ele vai dar um lagzinho, vai dar uma engasgadinha no game, coisa que a gente já está acostumado a ver em processadores intermediários, tá? Infelizmente, ele ainda não é aquele smartphone que, oh meu Deus, para você que quer jogar pra caramba o Genshin Impact aí por horas e horas e sem travar nada, sem engasgar absolutamente nada. Não. Esse smartphone aqui ele dá seus lagzinhos sim, tá? Não é um smartphone perfeito para isso. Então, você precisa se contentar aí com esses lags. A não ser, obviamente, que você queira diminuir um pouquinho a qualidade gráfica, né? Se você diminuir a qualidade gráfica, aí sim. Aí com certeza o smartphone vai mandar muito bem, tá? Mas como vocês podem ver aqui, ó, Snapdragon 7 Gen 1. E vocês analisando a questão das especificações do Snapdragon 7 Gen 1, vocês vão perceber inclusive que ele não é muito diferente das especificações do Snapdragon 778G, tá? Só que o Snapdragon 778G, ele tem uns córtex um pouquinho diferentes, tá? Então, esse carinha aqui tem um córtex um tiquinho mais forte, uma geração mais atual também, mas na prática a performance deles não é muito diferente, não é uma surra, sabe? Não é como se esse processador aqui desse uma surra no 778G. É literalmente um sucessor. É como se fosse um 778G só que com overclock, entendeu? Então realmente é um processador bom, processador excelente, diga-se de passagem, mas é um processador intermediário. Então em jogos mais pesados como esse carinha aqui, né, do Genshin Impact, ele vai dar sim suas engasgadas e tudo mais, lembrando que eu tô aqui com o gráfico no máximo, tá? Só que se você reduzir um pouquinho aí a qualidade gráfica, é claro que você vai conseguir aí ter uma boa jogatina, né? Deixa eu ver aqui colocando no médio como é que fica, ó. Ó, colocando no médio parece que exige um pouquinho menos de smartphone e você consegue ter a jogatina um pouco mais fluida no aparelho, tá? Então aqui você já consegue ter uma jogatina bem interessante. Você tem que se contentar aí com a qualidade gráfica baixa ou então qualidade gráfica média para poder o smartphone mandar bem aí na jogatina do Genshin Impact. Eu sempre gosto de testar esse jogo aqui, galera, porque esse jogo é um jogo que eu gosto muito de jogar e ao mesmo tempo é um jogo bem legal para trazer no canal, né, de teste de performance, porque é um jogo que exige bastante processamento, tá? É um jogo aí de mundo aberto, basicamente um porte de console para celular, porque esse jogo, para quem não sabe, esse jogo aqui é do PlayStation, tá? Então o PlayStation 5 tem esse jogo aqui e a MiHoYo decidiu trazer esse jogo também para smartphone. Então assim, só o fato de um smartphone estar rodando esse jogo já é simplesmente absurdo. A gente já fica realmente muito surpreso o como um aparelho compacto desse, né, assim, querendo ou não, um smartphone, um dispositivo compacto, consegue ter essa qualidade toda, tá? Então, como vocês podem ver, agora já ficou super de boa. Não estou sentindo mais lag, não estou sentindo nada do tipo. O aparelho está super de boa mesmo, tá? Não tem lag, não tem travamento, não tem absolutamente nada. Aqui na qualidade gráfica média você consegue rodar numa boa. Lembrando, galera, que assim, eu não sei como é que faz para colocar o FPS nativo nos smartphones da Motorola. Eu sei que os smartphones da Realme têm como fazer isso, nos smartphones da Samsung também, através de uma extensão que você baixa na Galaxy Store. Só que aqui na Motorola eu não vi uma opção de você colocar o FPS aqui para monitorar em tempo real, né? Então eu não sei dizer para vocês se está em 30 FPS, em 60 FPS.
Infelizmente eu não sei dizer para vocês. Se alguém tiver uma dica aí de como que coloca, né, o FPS nos aparelhos da Motorola, eu agradeço, tá? Aí nas próximas vezes que a Motorola me emprestar um smartphone para teste, aí eu já vou ter aí uma noção de onde que vai. Mas como vocês podem ver, ó, zero lag, tá super de boa mesmo. Não tá travando, não tá engasgando nem nada do tipo. Então com qualidade gráfica no médio você consegue aí ter uma excelente experiência no Genshin Impact, beleza? Bom, agora eu vou sair um pouquinho aqui do jogo. Vamos dar uma olhadinha aí como é que o smartphone se comporta, porque se tem um outro ponto também que a galera é bem curiosa de ver nos smartphones e eu percebo, é a questão do AnTuTu, tá? Então, qual será a pontuação que o smartphone fez no AnTuTu? Ele marcou nada mais nada menos do que essa pontuação, 656.268 pontos. Vindo aqui para poder ver mais detalhes, né? Como vocês podem ver aqui então, eu vou até aproximar um pouquinho aqui. Ele fez 656 mil pontos, em que derrotou 19% dos usuários, sendo que ele fez 218 mil pontos de CPU, 167 de GPU, 127 de memória e 142 de UX. Em relação ao consumo de bateria e a temperatura do aparelho, o aparelho esquentou apenas 1 grau, então realmente o aparelho se manteve bem frio durante o teste, tá? Quando eu realizei o teste, realmente o aparelho se manteve muito frio, eu achei isso bem bacana, mas ele teve um gasto aí até que considerável, né? Não tanto quanto o carinha que está gravando aqui, mas ele teve um gasto sim generoso, ele gastou aí 4% de bateria durante o teste, tá? Aqui em relação a detalhes do hardware, né? Isso aqui é a questão da telinha de fora, isso aqui não é a telinha interna, obviamente, né? É a telinha externa, que tem 1.5 polegada, mas enfim, câmera frontal de 32, etc. Mostrando aí algumas especificações do smartphone, né? Como vocês podem ver aí, ó. Mas em relação à performance, pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado que o smartphone é bom. Em jogos mais pesados, que exigem mais processamento, provavelmente você vai ter que reduzir a qualidade gráfica para a média para ter uma boa experiência. Porém, em outros jogos como Call of Duty, Asphalt 9, Free Fire, Farlight 84, esse processador aqui vai dar super conta do recado. Bom, galera, agora vamos comentar um pouquinho aqui sobre o quesito câmeras do smartphone, tá? Ele possui duas câmeras aqui na parte traseira, como vocês podem estar vendo aqui, tá? E uma câmera frontal. Então, na câmera traseira, ele conta com uma câmera principal aí de 64 megapixels, que é capaz sim de fazer boas fotos, tá? Não vai ser aquela câmera que, oh meu Deus, que câmera topo de linha, que câmera absurda de incrível, mas é uma câmera legal sim. Eu vou até deixar o link aqui, vou deixar o card aqui, para vocês darem uma conferida no teste de câmera completo que eu fiz com esse smartphone, tá? A qualidade em si das fotos e dos vídeos é excelente. Só que na parte dos vídeos eu sinceramente esperava que tivesse um pouquinho mais de estabilização, pelo menos em 4K 30, tá? 4K 30 eu esperava que a estabilização dele fosse um pouquinho melhor. Eu vi ali que faltou um pouco de estabilização por parte desse smartphone. Já a segunda câmera aqui é uma câmera de 13 megapixels, que é uma câmera grande angular para você fazer aquelas fotos mais abertas. A principal vantagem dessa câmera, e é uma coisa que pouquíssimas marcas fazem, acho que apenas a Motorola que faz, pelo menos aqui no Brasil, é o fato dessa câmera aqui ter autofoco. Então, basicamente, essa câmera aqui, que pode ser utilizada para câmera ultra-wide e tudo mais, você pode clicar nessa florzinha aqui e fazer um modo macro com ela. Então, quando você coloca aqui, ó, por exemplo, a caixinha do fone, quando eu aproximo bastante aqui, ó, como vocês podem ver, a qualidade fica sensacional, eu consigo ver aqui todos os detalhes, ó. Samsung, Sound by AKG, a caixinha do Galaxy Buds Live, né? Então assim, é um smartphone que tem uma câmera realmente muito boa, essa câmera ultra-wide que conta com autofoco e com isso possibilita que ele faça fotos excelentes aí em macro, tá? Eu vou deixar passando alguns resultados aí para vocês darem uma olhadinha, alguns resultados esses que eu inclusive postei, né? Eu coloquei lá no teste de câmera completo. Porém, vou deixar alguns resultados aí de fotos para vocês darem uma olhadinha. Em relação a outras fotos, demais fotos que vocês queiram ver e também a qualidade dos vídeos, eu vou deixar aqui o card do link completo do teste de câmera, beleza? Mas é uma câmera realmente muito boa, beleza? Apesar dos seus contras, mas no geral é uma câmera que vai atender a galera perfeitamente.
E já falando um pouco aqui da câmera frontal do smartphone, é uma câmera frontal muito boa, tá? Eu confesso a vocês que eu fiquei bem surpreso com a qualidade dessa câmera. Eu esperava bem menos. Eu achei que fosse uma câmera bem inferior, mas quando eu tiro a foto, até que não fica no todo ruim não, ó. Tirei a fotinha aqui com a câmera frontal, ele faz meio que um pós-processamento. E é uma câmera frontal boa, como vocês podem ver, pega bastante detalhe, bastante nitidez do meu rosto. Não é aquela câmera frontal que fica que nem smartphones chineses que a gente está acostumado a ver, né, em aparelhos chineses, como esse carinha aqui, né, o Realme GT Master, que acaba ficando uma coisa um pouco mais suavizada, fica com o rosto um pouco mais branco, né? Esse aqui até que consegue equilibrar bem, eu não achei num todo ruim a câmera dele não, tá? Nem a câmera frontal, nem a principal traseira e nem a ultra-wide. Vamos falar agora, galera, de outro ponto que é muito importante na hora de escolher um novo smartphone, tá? Bateria. Como que foi a autonomia de bateria desse smartphone aqui, tá? Bom, esse smartphone aqui conta com uma bateria até que generosa, considerando ser um aparelho dobrável, tá? Ele conta aí com 4.200 mAh de bateria. É uma capacidade consideravelmente mais alta do que a gente tem no Razer 40 Ultra e no Galaxy Z Flip 5. Beleza? Então, teoricamente, você tem aí um smartphone com uma autonomia de bateria muito melhor do que esses dois. E na prática, até que ele manda bem, porém, senhoras e senhores, não é nenhuma maravilha, tá? Então, vindo aqui na questão do uso da bateria, ele está aí por 1 dia e 7, ocioso, com 1 hora e 22 minutos de tela, tá? Geralmente, em usos mais intensos com esse aparelho aqui, é porque eu não estou utilizando mais ele tanto como meu aparelho pessoal, meu aparelho principal. Mas, em um uso mais intenso que eu fazia com esse smartphone, ele fazia uma média aí de suas 5 horas e meia, 6 horas de tela, que é uma média ok, né? Não é aquela média que a gente pode considerar horrível, mas também está longe de ser bom. Até agora eu não vi nenhum smartphone dobrável que tivesse verdadeiramente uma boa autonomia. É muito raro você ver um smartphone dobrável que possua uma boa autonomia e nesse cara aqui não é diferente, tá? Então, apesar dele contar aí com um processador intermediário, ser basicamente o único dobrável aí disponível no mercado com processador intermediário, mas ainda assim ele gasta bateria tanto quanto um dobrável topo de linha. Então, sinceramente, o ponto de bateria foi um ponto que não me agradou tanto assim, tá? E um outro ponto que sinceramente não me agradou muito nesse smartphone foi a questão do carregamento, tá? Ele conta aí com um carregador, como vocês podem ver, ó, a Motorola gosta de frisar bastante nos seus carregadores a potência deles, né? E como vocês podem ver aqui, esse carregador possui 33 watts, que assim, é claro que não é ruim, dependendo da pessoa e dependendo de qual smartphone a pessoa tinha antes. Ela vai sentir até um upgrade na questão da velocidade do carregamento, mas eu acho que pela categoria e pelo preço que esse smartphone foi lançado, poderia ser um carregador um pouquinho mais potente, né? Tanto é que a própria Motorola, em smartphones mais em conta, como o Edge 30 Neo, o Edge 40 Neo, o Edge 40, Edge 30 Fusion, todos esses smartphones, a Motorola coloca um carregador de 68 watts, tá? Enquanto que aqui você tem 33 watts, então aqui você tem basicamente metade da velocidade de carga dos smartphones intermediários da linha Edge. Então, sinceramente, eu acho que pela categoria do aparelho merecia um carregador mais poderoso, beleza? Bom, galera, agora dando minha opinião aí, minhas considerações finais sobre o Moto Razr 40, smartphone dobrável intermediário da Motorola. É um smartphone realmente muito bom, com especificações muito equilibradas. Como vocês puderam ver aí, é um aparelho muito bom em tela, muito bom em câmera e até a performance também, apesar de ser uma performance intermediária, é uma performance que dá conta do recado, tá? Então, no geral, é um smartphone completo, tem seus pontos negativos assim como qualquer outro, então a questão da bateria, eu não vi nenhum dobrável até o momento ter uma autonomia de bateria decente. Com esse carinha aqui não é diferente, tá? Não é uma autonomia de bateria invejável, tá? A questão do carregamento não chega a ser um ponto negativo, necessariamente negativo, visto que tem empresas aí que carregam com 20 watts, 25 watts, mas eu acho que para a categoria do smartphone e considerando a marca que é, tendo em vista que a Motorola já tem smartphones mais em conta no mercado, com 68 watts ou até 125 watts, eu acho que esse smartphone aqui merecia um carregamento mais rápido, tá? Sinceramente.
Em relação à câmera também, a questão da estabilização em 4K 30, que realmente acaba deixando um pouquinho a desejar, mas de resto é um smartphone muito competente e muito completo, tá? Um dos pontos que simplesmente eu mais me apaixonei nesse aparelho foi realmente a questão do design e do acabamento. Eu acho realmente muito interessante essa proposta que a Motorola tem feito de um design em couro vegano. E são pouquíssimas marcas que estão adotando esse padrão. Das poucas marcas que nós temos aqui no Brasil, as únicas que realmente estão adotando esse padrão são a Motorola e a Realme, né, com o Realme 11 Pro Plus, que foi o primeiro smartphone para teste que eu testei aqui no canal, né, da Realme, né? Então, duas marcas aí que estão investindo pesado nesse tipo de acabamento e espero que elas continuem investindo, tá? Porque é um acabamento muito premium, só que ao mesmo tempo você sai daquela mesmice do plástico ou do vidro. Então, realmente muito legal, dá uma textura muito boa ao smartphone. É claro que eu testando o smartphone aqui, né? Ao testar o smartphone por todos esses dias, praticamente 2 semanas testando o smartphone, eu utilizei ele com capinha, tá? Vem essa capinha aqui na caixa para você proteger o seu smartphone. Vou até colocar ela aqui no aparelho, tá? Que realmente você consegue dar uma protegida aí no seu smartphone, ó, tá vendo? Aqui tá o smartphone com capinha. Não fica tão bonito, obviamente, né? Não é tão bonito quanto você ver essa traseira de couro, sentir essa traseira de couro vegano nas suas mãos, né? Só que com certeza você vai proteger o seu smartphone. Então, geralmente o smartphone pode acabar sofrendo alguma queda, algum risco, alguma coisa. Então você colocando essa capinha, o seu smartphone vai ficar 100% protegido e fica muito bom ao toque também, tá? Não fica tão gostoso ao toque quanto ele sem capinha, mas ainda assim fica legal no toque. Bom, mas o vídeo foi basicamente esse, foi um mini review aí sobre o smartphone. Eu gostaria de agradecer à Motorola por me emprestar esse smartphone para teste. Muito obrigado, Motorola, sou muito grato a vocês, a Thaís, a equipe da RPMA. Eu fico realmente muito feliz com o empréstimo desse smartphone e que venham mais smartphones da marca para testes, tá? Quem sabe futuramente não chegue aqui no canal o Edge 40, o Edge 40 Neo para a gente testar, beleza? Bom, mas então é isso, eu vou me despedindo de vocês e até o próximo vídeo. Fui!